pessoal, estamos começando mais um podcast, um programa que só fala de assuntos interessantes para vocês do outro lado, como marketing, inovação, tecnologia, ensino, que depois a gente vai falar o porquê. Mas estou aqui com a minha parceira de bancada, que eu nunca mais falei, Andressa, essa presente que ninguém conhece. Oi, gente, tudo bem? Aproveite e se inscrevam no canal, ative as notificações, curtam bastante, o conteúdo hoje vai ser riquíssimo de informações que eu tenho certeza que vocês vão gostar, hein? Vai ensinar muita coisa. Aliás, ensinar vocês a dar like, né, gente? Porque sobe o algoritmo e aí vocês conseguem ajudar a chegar esse conteúdo para mais gente aí desse outro lado. Muito bom. E hoje trouxemos um convidado muito especial. Foi difícil, mas ele topou e a gente conseguiu. Trouxemos o Fernando, que é diretor de marketing do Grupo Pearson. Obrigada, Fernando, por ter vindo. Obrigado, meninas. Prazer estar aqui com vocês e uma honra aqui poder compartilhar um pouco essa troca aí de muito conhecimento sobre o mercado de educação. Que Com legal! certeza. Ele vai contribuir e muito. Espero que todos os papais e mamães publicitários aí fiquem atentos que o conteúdo vai ser muito legal e relevante para vocês. Porque a gente já começou com uma perguntinha meio polêmica para ele, né? Nos bastidores. Mas vamos deixar mais para frente. Mas, Fernando, deixa eu perguntar uma curiosidade da sua trajetória profissional. Você já começou no marketing? Como que foi isso? Não. Eu sou formado, né? Minha primeira graduação é de economia, então eu sou economista. E aí, como todo economista, quando está se graduando, trabalha, né, no mercado financeiro. Então, minha primeira experiência foi no mercado financeiro, foi numa grande instituição. E aí, logo, com menos de um ano, eu percebi que não era isso que eu queria para minha vida. Então, respeito muito quem trabalha nessa indústria, nesse mercado, mas não é o que eu queria. E aí eu migrei para a área de inteligência de mercado, a parte mais analítica. E aí, desde então, fui cada vez mais passando perto da área de marketing, assim. Então, trabalhei muito tempo em consultoria, inteligência de mercado, legal isso, hein? E consultorias de pesquisa de mercado, até o momento que eu percebi, faz algum tempo, no começo dos anos 2000, que o mercado de marketing digital e de e-commerce como um todo estava crescendo muito. Sim. Comecei a fazer essa transição, muito mais focado na área de performance e análise mesmo, uma área de marketing, mas muito mais focado na performance, né? Então, análise de retorno sobre investimento, aquisição e canais de tráfego diferentes para isso. E aí fui colocando o pé nessa área de marketing até receber alguns convites de tocar a área de marketing como um todo, né? Não só a parte de performance, de digital performance, né, de marketing digital, mas a parte de branding também, de comunicação, e aí foi um pouco da minha transição. Então, acho que... E aí, né, me sinto nesse perfil, mas cada vez mais vejo gente, né, na minha posição, em posições equivalentes à minha, com esse perfil, né? Acho que a área de marketing cada vez mais é uma área muito menos de mentes brilhantes, criativas e aquela ideia aquele glamour todo, né? Fica mais democrática. E muito mais uma parte analítica de performance mesmo. Quanto que aquele investimento, seja qual seja o projeto, a iniciativa, a campanha, quanto que aquilo traz de resultado para o negócio, como que aquilo impacta positivamente no reconhecimento da marca, em geração de mais negócio. Até a economia fez bem, né? Porque também, né? Acaba interligando tudo. Então, acho que é um pouco disso, assim, como que essa minha transição aconteceu e vejo isso como uma tendência. Assim, Mas se apaixonou, então, pelo marketing? É isso. E aí, acho que depois disso, como fui entrando na área, cada vez mais me capacitei para também conhecer de outras áreas relacionadas à comunicação, construção de marca, criação, enfim, que são pontos que eu não tive na minha primeira formação e que fui aprendendo com o tempo. Mas você passou financeiro e quais foram os outros segmentos? Depois trabalhei muito tempo em e-commerce, em varejo como um todo, trabalhei muito tempo em consultoria, né? E aí atendendo áreas de marketing de outras empresas. E a consultoria dá uma base muito legal, né? Para várias tomadas de decisão, quando você teve do outro lado, né? É uma ótima escola, porque eu acho que você consegue entender de muitos mercados como um todo e cada um com a sua particularidade. Isso. Por mais que você não consiga ter uma profundidade tão grande até o final dessa história, né, da tomada de decisão, mas você consegue ter um conhecimento amplo de muitos mercados, e isso eu acho que te dá uma vivência importante. E eu acho que a parte analítica sempre me ajudou nisso, assim, né? Por mais que eu não tivesse alguns conhecimentos, assim, essa parte de
saber fazer conta, de ter esse raciocínio talvez mais objetivo, lógico, sempre me ajudou, independente desses canais. Aí depois, nas últimas experiências, então, em varejo, principalmente varejo eletrônico, até que eu, há pouco mais de 6 anos, recebi um convite de trabalhar, né, no mercado de educação. Nunca tinha trabalhado no mercado de educação e não me vejo mais trabalhando em outro mercado que não de educação. Que legal! Assim, Se apaixonou também. Apaixonante, principalmente pelo propósito, assim, né? O quanto que a gente, cada um dos dias, sente o quanto que a gente transforma a vida das pessoas. O quanto impacta, né? E Isso algo é lindo. que, por mais que o varejo, né, e outros segmentos me deram São muitas lindos também, coisas, mas educação deve mais ser. educação, até porque a gente tem várias soluções que atendem, né, educação pública como um todo, a gente sabe... Acho que é legal você falar isso, um pouquinho do Grupo Piso, né? Quais são os serviços que vocês fornecem, né? Porque Grupo Piso é muito conhecido, se vocês não conhecem, gente, vocês não são daqui. Já começa, pelo amor. Mas acho que é legal explicar tudo que tem lá dentro, porque é muito grande, né? É uma empresa de origem britânica de mais de 180 anos, presente em mais de 200 países pelo mundo. E aqui no Brasil, na América Latina, aqui no Brasil especificamente, a gente tem alguns segmentos de atuação, né? Um deles, que é o mais conhecido do público final, é o segmento de escolas de idiomas, né? Então, nós somos proprietários de 3 marcas, né? Wizard, a marca número 1 desse mercado, com mais de 1.100 escolas pelo Brasil, mais de 35 anos desse mercado e, assim, líder em número de escolas, alunos, professores, enfim, líder nesse mercado. Depois a gente tem o Yazigi, que é uma marca que está fazendo esse ano 75 anos, então é uma marca muito tradicional, pioneira no segmento, então a gente tem uma posição bem consolidada, e também tem uma terceira marca, que é a Skill, que é uma outra marca menor, também mais regionalizada. Então, essa é parte do segmento que é mais conectado ao público final, né? O consumidor final que passa e vê, tem uma Wizard, tem o Yazigi, tem essas escolas, né? Tirando isso, a gente tem também soluções, principalmente para aprendizagem de inglês, né? Para as escolas privadas. Então, diversas... se você você é coordenadora ou mantenedora de algum colégio importante, você pode adotar soluções de inglês da Pearson para que você use como seus materiais, plataformas, aplicativos que você usa para ensino de inglês para os seus alunos. Então, diversos clientes nossos, então alguns deles, Colégio Dante Alighieri, Agostiniano Mendel, Porto Seguro, enfim, entre alguns deles, né, aqui mais conhecidos em São Paulo, mas a gente já tem uma atuação nacional também, que adotam as nossas soluções. Para a educação pública, a gente também tem soluções, então se um município, um estado, a federação precisa melhorar o nível de inglês das escolas deles, independente do nível, né, que os alunos estão, a gente também oferece essas soluções que vão desde material didático a plataformas, capacitação dos professores, mensuração dos resultados, né, acompanhamento, né, do progresso dos alunos e dos professores. Então a gente tem soluções completas para isso também. E por último, a gente tem uma parte muito importante de assessment, né, que a gente fala que é a performance, a avaliação de acompanhamento dessa performance desses estudantes, né? Tão importante quanto você oferecer soluções de educação é você conseguir medir o progresso, porque não só para os alunos isso é importante, né, saber que depois de 2 meses, depois de 1 ano, o quanto que eu sei mais sobre aquela disciplina, aquela matéria, quanto para os professores, para as instituições, é muito importante que eles tenham segurança, né? Para quem é pai, é muito importante saber, eu faço esse investimento no meu filho nessa escola retorno. E eu sei o quanto que ele está realmente aprendendo. Progredindo, sobre exato. aquilo. Então a gente tem ferramentas que conseguem medir de forma muito detalhada o progresso dos alunos no conhecimento da língua inglesa. Então, acho que essa é parte do nosso portfólio aqui no Brasil, na América Latina. E você atua na América Latina, na frente de marketing? Eu sou responsável por América Latina. A América Latina na Pearson vai do México, né, o país mais ao norte, até o sul, até o Uruguai. Então são mais de 25 países contemplados aí, com desafios diferentes, porque o mercado também é muito diferente, né? Assim, até que mesmo, né? Dentro do Brasil, né? E aqui a gente atua principalmente para o mercado de ensino de inglês, e a gente tem uma oportunidade gigantesca, porque hoje, historicamente, entre 3% e 5% da população se diz fluente no idioma, e quando a gente vai mensurar isso, é por volta de 1% a 2% só, né, da população que é fluente no idioma. Então, sabendo da importância do inglês, né, no mundo que a gente fala, a gente está falando disso, né, o quanto o mundo é cada vez mais globalizado, o quanto que as novas tecnologias cada vez mais fazem parte do nosso dia a dia.
muito desse conhecimento, muito desse conteúdo, muito do que vem pela frente, infelizmente ou felizmente, é originário da língua inglesa, né? Assim, os países, né, de origem de língua inglesa são muito dos provedores desses conteúdos. Então, você não ter acesso a isso, você não ter conhecimento da língua, faz com que muito desse conteúdo seja limitado e você seja excluído disso. Então, quando a gente fala de profissões do futuro, de o que vai ser do futuro das profissões, muito se passa por essas carreiras que, assim, ninguém, né, claramente se hoje a nossa forma de trabalhar já é muito diferente do que era há 5 a 10 anos atrás, para frente vai ser mais diferente ainda. Então, assim, vai ser muito mais comum que a gente aqui no Brasil, aqui em São Paulo, consiga trabalhar numa empresa nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Índia, de forma remota, e para isso não tem jeito, né? A gente vai precisar se comunicar com o nosso gestor, com um parceiro de negócio, entender as instruções, dar as instruções, né? Desenvolver os nossos projetos, e o inglês é fundamental para isso. Então, dado tudo isso, assim, o inglês é muito importante não só para quem está no mercado de trabalho hoje, mas para as novas gerações cada vez mais importante. Então, a gente vê, né, cada vez mais os pais como um todo muito preocupados com isso, né, tanto que, primeiro porque existe uma frustração, né, se a gente fala que 5%, 3% da população é fluente, putz, eu passei por algum perrengue, ou talvez eu tive uma dificuldade na minha carreira, ou talvez eu não consegui abraçar uma oportunidade que foi me dada por conta do inglês, eu não quero que meu filho ou minha filha passe por isso. Então, ele vai estudar, ele vai conseguir chegar na vida adulta ou ao fim do colégio com um ótimo nível de inglês. Então, essa é uma demanda que vem dos pais, né? E aí as instituições privadas ou as públicas cada vez investem mais em maior carga horária, uma qualidade de materiais e soluções melhores, uma avaliação melhor, um serviço melhor como um todo. Então, isso é parte das crianças que estão na educação básica. E para os profissionais, né, para quem já está no mercado de trabalho, que não puderam, né, resolver isso de alguma forma na educação básica, é uma corrida contra o tempo, né? Então, se eu sei que eu tenho, daqui a 2 anos eu vou ter um desafio, né? Eu trabalho numa empresa multinacional e eu vou precisar do inglês, eu preciso acelerar muito para que eu esteja pronto, para que eu consiga uma melhor oportunidade de trabalho, consiga talvez uma oportunidade em outra empresa, consiga ganhar um salário melhor, ter mais benefícios como um todo. Então, isso é algo que já acontece, as pessoas já sabem disso e é de verdade uma corrida contra o tempo, né? Porque muitos estudos dizem que quem tem um bom nível de proficiência em inglês tem acesso a melhor remuneração. Às vezes ele não tem muitas das outras habilidades de um mesmo profissional. Às vezes eu posso, em hard skills, né, em habilidades técnicas, talvez eu não sou tão habilitado quanto você. Mas se eu tenho um nível de inglês melhor do que o seu, isso às vezes é determinante. Vai ser o grande fator ali de decisão, total. Para que eu consiga ter uma oportunidade melhor, consiga ter uma remuneração melhor, um acesso a outras oportunidades. Então, claramente, quando a gente fala de futuro do trabalho, não só futuro presente, mas o futuro, quando a gente pensa no futuro, claramente o inglês está nesse rol de habilidades necessárias, de conhecimentos necessários para o profissional. O que antes falavam muito era que você ter um inglês no currículo era um diferencial. Lá atrás. Claro. Hoje é o básico. É essencial. Você ter. É essencial e eu acho que é isso que eu ia até te perguntar. Como é feito hoje esse aceleramento para você poder usar isso a seu favor, né? Por exemplo, preciso fazer isso, eu vou ficar fora, né, do trabalho, do inglês e correr contra o tempo. Para aprender uma nova língua não é tão simples assim. Eu acho que cada pessoa aprende no seu tempo, né? Existe isso. Como que vocês acabam vendo esse aluno? Porque vão ter alunos de várias idades. E cada um com o seu time, né? Já conheci professores de inglês que falavam, é bom quando o aluno nunca aprendeu no lugar nenhum, porque chega aqui cru, eu ensino como se fosse para um bebê, que vem sem vício, sem nada, de outra escola e tal. Então, como hoje é visto isso, já que um mundo tão acelerado, tão rápido, tudo é no 2, 2, 2, 2, e como colocar o inglês no 2? Achei uma ótima pergunta, assim, primeiro que não dá para ser tão rápido assim, né? Não é algo que você coloca um chip na cabeça e fala, pronto, agora seria perfeito não sabia e consegue.
Assim, eu comparo muito o nosso mercado, esse mercado de aprendizagem, de educação como um todo, a alguns outros mercados que eles precisam de muita resiliência e de muita consistência. Então, do mesmo jeito que não adianta nada eu chegar no dia 1º de dezembro e falar assim, cara, eu quero estar com o meu corpo perfeito para o verão, porque em 2 semanas eu vou estar tinindo, não vai dar certo, né? Assim, tem um monte de gente prometendo isso, né? Se você é tudo uma mentira, sociais, né? mas que não se aplicam na prática, né? E aprender alguma coisa, naturalmente tem coisas mais fáceis e mais difíceis de serem aprendidas ou de serem ensinadas, né? O inglês não está nesse rol de coisas muito fáceis, que você vai fazer um curso rápido de 30 minutos e vai sair com um bom nível. Sim. Não vai fazer, né? Você precisa ter consistência para isso. Então, naturalmente, quanto antes você começar, melhor. E você precisa, assim, talvez com 1 ano e meio, 2 anos, né, com boa consistência, com 2 aulas por semana, com boas práticas, você consiga não estar no estágio inicial e já consiga se sentir mais à vontade, mais confiante para conversar, para conseguir escrever uma mensagem ou um relatório mais complexo. Então, assim, não precisa de tanta dedicação assim para que você já consiga ter alguns progressos e alguns avanços. Naturalmente, se você quer chegar num nível de proficiência, de pronúncia, né, de fluência muito elevado, naturalmente, como tudo na vida, se você quiser... Vai ter que morar lá, você vai ter que morar lá. Se você quiser ter né, acho que a prática, né, esse seu exemplo de morar lá é exatamente isso. Assim, morar lá significa que você vai ter uma prática, você vai na padaria, vai na academia, vai na escola, vai no seu trabalho. E você não tem jeito, você vai ter que se comunicar com as pessoas e reviver as situações do dia a dia. Então, quanto mais prática você tiver, naturalmente melhora o seu nível. Mas não tem uma receita mágica de, assim, fazendo isso você vai conseguir. Isso não, rapidinho. porque cada indivíduo é de uma maneira e tem como absorver aquilo, né? Mas hoje eu sinto muito essa questão de tudo querer ser rápido e tem coisas que não são, e as pessoas não estão separando isso, como o próprio corpo que você usou. Claro. Em 2 meses quero estar um projeto verão, não tem como, assim, é inviável, você vai ter um pouco mais de saúde, mas o corpo talvez não. Então, como convencer, né, essa pessoa e explicar para ela que ela vai ter um processo e que ela tem que amar esse processo. Principalmente colocar, às vezes, um adolescente ou alguém ali na frente de uma tela, de alguma coisa que prenda, né, numa coisa que tem tantas distrações hoje, né? Sim. Então, hoje existe essa dificuldade também de ensinar ou não? A gente trabalha muito com essas micro-recompensas, que acho que, voltando ao exemplo do mercado de saúde, que eu acho que é muito disso, né? Assim, naturalmente, no primeiro dia que você for na academia, você pode se olhar no espelho e falar assim, tô igual, né? Não mudou nada. Não mudou nada, mas como a gente consegue ter ferramentas de avaliação contínua, você consegue, naturalmente na primeira aula não, na segunda aula não, mas você consegue de forma periódica e frequente medir os progressos que você vai ter. Então, quanto mais você tem essa sensação de estou aprendendo, estou progredindo, essa é a principal pílula que você tem para continuar a sua jornada. Eu acho que a jornada se acaba como um todo quando você passa um tempo maior, 6 meses, 1 ano, e fala aquela sensação de assim, não está me servindo para nada, não estou aprendendo nada, não estou evoluindo com nada. Então, assim, de que forma que a gente adapta as nossas metodologias, né, em qualquer um desses segmentos que eu comentei, para que você consiga ter essa mensuração do progresso de cada um desses alunos. Claramente, hoje, as experiências dos alunos são cada vez mais customizadas, então você consegue ter um nível, até porque a gente não usa só os materiais impressos, mas usa plataformas, aplicativos. Então você consegue saber que o meu nível, né, ou quais são as principais demandas, ou quais são os principais desafios do Fernando em relação a outra pessoa. Então você consegue entender quais que são esses pontos e consegue customizar a jornada para que ela seja melhor em relação a cada um dos gaps. Se eu sei que para mim falar é mais difícil do que ler, eu sei que eu preciso ter um reforço em relação a uma dessas habilidades. E se o contrário é verdadeiro, como que eu fortaleço isso e como que eu forço cada vez mais a que ele se desenvolva nessas 4 habilidades, né? O nível de fluência, ele se dá por 4 habilidades, né? Você precisa conseguir ler, você conseguir escrever, você conseguir falar e você conseguir ouvir bem, né? Porque assim, se você consegue ter essas, não precisa ser em todas no melhor nível possível. Já descobri que eu não sou fluente. Mas não sou. Naturalmente, as que são mais fáceis, ou as que destravam primeiro, né? Você muitas vezes vai fazer uma entrevista de trabalho e fala assim, não, para falar e para ouvir, para escutar,
Eu sou meio travado, mas para escrever e para ler eu vou bem, porque essas são as habilidades. O famoso intermediário avançado. Essas são as primeiras habilidades a serem destravadas, né? O falar e o ouvir e entender, claramente, você precisa ter um nível de prática e uma confiança. E as pessoas confundem, né, Fernando? Porque você vai fazer uma entrevista, alguma coisa, você é fluente? Então tá. Aí a pessoa vê que não é fluente em nada, entendeu? Porque realmente ela achou que tivesse... Até a minha amiga, né, que mora na Irlanda, a Cris, ela falou, para ser fluente, tem palavras aqui que ela começou eu já estava 4 anos lá, ela falou, agora eu vou começar a estudar inglês. Eu falei, Cris, tá brincando com a minha cara, né? Como você vai fazer inglês aí? Já não está 4 anos. Mas tem coisas que são técnicas do marketing aqui que eu não consigo, que eu preciso, são novos vocabulários, novas palavras e tal. Então ela não é fluente, porque o fluente mesmo entra nessa questão, né? De você saber o número maior, né, de palavras, de coisas e tal, e saber escrever. Tem uma série de coisas, mas as pessoas, quando colocam isso no seu currículo ou alguma coisa, colocam de uma forma, às vezes, equivocada, né? Sempre colocam de uma forma mais otimista do que até porque eles sabem que isso, às vezes, pode ser um pré-requisito, um filtro para que ele vá para a próxima fase, sabe? E que não necessariamente você vai utilizar isso dentro da sua área, do seu cargo que você está ali almejando. Muitas das companhias hoje até não colocam isso porque, assim, se a gente parte da premissa que o inglês é muito importante no mercado de trabalho, assim como outras habilidades, assim como a graduação em uma faculdade mais renomada ou de uma avaliação melhor, se eu começo a colocar muitos desses pré-requisitos no processo de seleção, eu vou contra alguns processos de inclusão, de diversidade, de equidade que existem, né? Então, cada vez mais as companhias preferem talvez não usar esses filtros como pré-requisito e cada vez mais desenvolver os colaboradores dentro da empresa, né? Talvez eu preciso avaliar outras coisas no processo de seleção e mesmo que ele não esteja apto, esse colaborador, a compreender, né, todas essas habilidades, não faz mal, né? Depois eu desenvolvo, lógico, depende da posição dessa pessoa, né? Mas para posições mais júniores como um todo, de início de carreira, muitas vezes as empresas preferem desenvolver internamente, né? Dar esse conhecimento, dar isso como treinamento, qualificar esse colaborador, porque senão eu começo a ter outros problemas em relação a ter menos diversidade no time, menos equidade, menos inclusão, porque infelizmente... Porque a minoria, Fernando, você tem um número muito baixo ainda, né? E eu acredito que você e sua equipe, né, deve ter vários desafios internos para poder mudar um pouco isso, né? Hoje, no seu dia a dia, como que é feito esse trabalho? Você deve ter uma equipe muito grande e que são várias frentes que vocês têm, mas todas voltadas para inglês? Sim, então. São muitas frentes, né? A gente trabalha com muitos segmentos, como eu comentei, e são desafios diferentes porque a gente trabalha com comunicações que são muito diferentes, né? O target ou o perfil de quem é um secretário de educação que adota as nossas soluções no município no Nordeste do país é totalmente diferente do mantenedor de uma escola privada em São Paulo, em classe A, por exemplo. Então, a gente precisa adequar a nossa marca e a nossa comunicação a esses anseios, a esses desafios que cada um desses públicos tem. Eu trouxe 2 exemplos bem diferentes, mas existem outros perfis que são bem diferentes. Então, parte do nosso desafio é conectar a nossa marca a cada um desses públicos, porque às vezes parece que uma marca de quase 200 anos, de origem britânica, talvez não caiba no meu bolso, talvez não seja a marca que eu vou conseguir pagar, vou conseguir implementar esse projeto. Então a Pearson tem projetos que vão desde... A gente tem um projeto, né, no estado de São Paulo, que atende centenas de milhares de alunos, e tem projetos em municípios pequenos, né, não só do Sudeste, mas de outras regiões, que atendem muito menos alunos. Então a gente consegue ter essa capacidade de entender as necessidades e adaptar as soluções que a gente oferece para cada um deles. O Brasil é um país que são muitos países dentro de um país, né? Então se você não tiver essa capacidade de entender a comunicação, entender esses diferentes públicos, você vai, na média, tentar acertar uma parte aqui, mas você vai errar, vai perder muitas oportunidades, né? A gente fala de, hoje, mais de 80% dos alunos estudam, né, em educação básica, estudam em escolas públicas, né? Estão dentro de educação pública. A gente sabe o desafio que existe
não só de inglês, mas de português, matemática. Meu Deus, então isso que eu ia Educação falar. financeira. de tudo, Exato, né? Então, assim, os desafios são dos mais diversos, né? Desde ser alfabetizado na idade correta, até infraestrutura, até os recursos corretamente alocados, até de capacitação e contratação de professores, de português, de matemática, que são as disciplinas, né, mais básicas que a gente chama, até as outras, né? O inglês não está... Né, as principais medidas de avaliação são sempre português e matemática, né, nesses grandes indicadores. O inglês não está nisso, né, mas que a gente já tem vários estudos que mostram o quanto que uma criança que tem bom nível de proficiência em inglês ou bom conhecimento em inglês, o quanto que aquilo ajuda no aprendizado também de outras disciplinas, porque ele naturalmente ele trabalha com outras habilidades que melhoram o desempenho cognitivo da criança, não só da criança, mas nesse exemplo aqui da criança, para que ele aprenda outras coisas. Então, acho que é um desafio complexo, né? Assim, primeiro que é um desafio complexo porque você tem muitos públicos a serem trabalhados, precisa muito dessa adaptação e a gente precisa priorizar algumas coisas, né? Porque a gente não vai conseguir ter nem recursos para tudo isso, né? E nem vai conseguir customizar tanto e criar tantas frentes assim para tudo que a gente precisa fazer. Tem algum segredo para manter essa calma em trabalhar de uma forma tão complexa e que a gente não está falando só de Brasil? São diversas culturas que você trabalha, claro. Né? E muitas frentes. Como manter essa calma no marketing e manter a tradição do Grupo Pearson? Externamente tranquilo, por dentro. internamente caótico. Estou aqui com os marca-passos. Né? O mercado de educação, assim, por mais que o desafio seja gigante, ele não é diferente nos outros países, né? O Brasil, esses números todos que a gente está falando de Brasil são exatamente não, mas são muito parecidos em outros mercados. Alguns com níveis de proficiência um pouco melhores, às vezes um pouco piores, mas assim, os desafios são os mesmos em todos os países, do México até o Uruguai e Argentina, né, no sul aqui da região, são exatamente os mesmos. Os exemplos do Brasil é porque o Brasil é o maior país da região, então assim, se a gente está falando de mais de 200 milhões de habitantes e de 80%, mais de 80% dos alunos em educação pública, mas tem os que não estão, então acho que é um desafio gigantesco, né? Sim. Então, conseguir organizar um pouco disso, o mercado de educação não é um mercado que move muito rápido, né? Assim, gostaríamos que movesse mais rápido, mas a gente sabe o quanto que a gente ouvia falar, quando a gente era criança, de que o Brasil é o país do futuro, a educação vai que transformar... triste, gente, não é, até hoje. A educação transforma a vida das pessoas, precisamos mais investir em educação, e assim, por mais que a gente tenha tido ganhos, né, de algumas coisas, assim, a gente vai matando muitas gerações por conta disso, né? A falta de acesso de educação para as pessoas faz com que eles tenham a vida com muito menos possibilidades e oportunidades do que, né, assim, acho que nessa mesa aqui somos privilegiados de termos tido uma boa educação, uma boa estrutura, e isso nos dá muitas outras possibilidades que alguém que poderia ter essas possibilidades, muita gente poderia ter essa possibilidade, que não teve. Então, esse é o propósito, né, que nos move, né? Então, que é um pouco de como que a gente consegue transformar a vida de crianças, adolescentes, adultos, porque educação é algo que, né, a gente sempre ouve falar disso. Putz, talvez a família não tivesse uma boa estrutura, não tivesse muitas condições, mas os pais priorizaram isso, falaram assim, filho, filha, eu vou te dar uma boa educação, porque eu sei que isso ninguém te tira, mais do que te dar um carro, uma casa, qualquer coisa. A educação ninguém te tira, isso transforma a vida das pessoas, né? Então, acho que é um pouco disso que, né, nós somos uma empresa desse segmento, acho que existem outras também, como que a gente luta todos os dias para mudar a vida das pessoas. E isso é muito de onde vem essa calma, porque acho que a gente precisa fazer isso de forma bem organizada, né? Acho que a gente tem muitas batalhas para serem muitos pratinhos rodando. Então, acho que é um pouco de como que a gente consegue fazer isso de forma bem organizada, planejada, né? Somos uma empresa multinacional, então já tem todos os processos, né, naturais de uma empresa multinacional e tudo mais, mas a gente, graças ao bom resultado aí de todos os times envolvidos, tem conseguido entregar ótimos resultados e tem, assim, por um lado, né, a gente tem muitos desafios relacionados à educação, né, por conta de tudo que eu tenho falado, e o outro, para uma empresa que atua nesse mercado,
é um universo incrível para desbravar. É uma grande possibilidade de crescimento, né? Se a gente fala de outros mercados, a gente também atua na Europa, por exemplo. Quando a gente fala com colegas da Europa, fala assim, putz, aí 2% da população fala inglês, putz, aqui na Alemanha é mais de 30% das pessoas. Então, assim, as populações já são menores e isso já não é um desafio como é aqui na nossa região. Então, o tamanho da oportunidade, do negócio envolvido para lá, do lado bom, né? Que bom que muita gente tem um bom nível e tudo mais, né? Reflete muito no nível de educação provido pelo Estado, pelas instituições lá. Mas, pensando em negócio, é um negócio com um potencial muito menor do que é aqui na América Latina, né? Aqui eu acho que ainda tem muito que desbravar. E eu queria ver a sua opinião. O que você acha dessas escolas que... Minha sobrinha estuda em uma escola que... É engraçado, chega um dia para deixar ela na escola, ela... Titia, se você falar bom dia, eu vou ficar muito brava. É good morning. Aí eu... Tá, Paola, mas em que momento? Não, porque aqui só inglês. Então ela entra, só fala inglês, tudo inglês. Todas as matérias, tudo... E aí eu queria saber isso de você, porque claro que ela tem uma oportunidade de ouro ali que poucas pessoas têm, né? Que já entra, já fala, não tem outro idioma a não ser o inglês. Como você vê isso? Você acha que você aprova? Você acha legal? Ou você acha que a criança mora num país e fala, não, eu não acho, eu acho que ela tem que ter uma aula de inglês sim, mas separado do que entrar numa escola e já saber tudo de inglês. Como que você vê isso? Eu queria a sua opinião. Esse é um segmento que cresce muito, não só no Brasil como nos outros países também, que são as escolas bilíngues, né? Então, as escolas bilíngues, o significado mais literal é que você aprende todas as disciplinas em inglês. Então, você vai aprender geografia em inglês, matemática em inglês. Então, você tem uma exposição ao idioma que é muito maior do que alguém que estuda numa escola regular e que tem as aulas de inglês, mas que pratica o inglês ou tem contato com o inglês naqueles momentos, né? Então, mais do que eu aprovo ou não aprovo, é um modelo que tem crescido cada vez mais, né? E que, naturalmente, ele é muito seletivo ainda. Então, são escolas de milhares de reais por mês investidos. Então, assim, é para um segmento muito premium, né? De gente que pode desenvolver, pode pagar por esse estudo, mas que tem crescido porque, de novo, é uma preocupação cada vez mais dos pais de prover alguma coisa que entrega um bom nível de não só de inglês, mas a qualidade acadêmica envolvida, né? Sempre, geralmente é... Mas você não acha que deveria ser uma preocupação também do mercado? Sobre... Não ter, por exemplo, porque se o número é baixo de pessoas que falam o idioma, né, fluente, vamos colocar assim, para a contratação isso também começa a funilar se você não tem um crescimento e um domínio da língua. Sim. Então, isso também não... a gente já vê, assim, outro dia mesmo a gente estava conversando com uma universidade de ensino superior, ela é uma faculdade bem focada para a tecnologia. E ela trouxe uma demanda para a gente que foi, eu tenho um provedor, uma empresa de tecnologia que é baseada na Índia, que ela precisa de profissionais que tenham duas habilidades. Conheçam bem de programação, de uma linguagem de programação e tenham um bom nível de inglês para que eles consigam atuar aqui. E acho que ele tinha 600 vagas para contratar profissionais no Brasil. Ele falou, eu não consigo contratar esses profissionais. Olha, então, é isso que eu estou te perguntando. E aí é parte desse projeto que estava sendo pensado, é de como que ele desenvolve essa habilidade de ele ensina as habilidades técnicas de programação. Naturalmente, programação não é um negócio que também bota um chip e fala, olha, pronto, agora sabe. Então você tem um tempo para isso. E o outro é como que ele, em paralelo, busca o aprendizado do inglês para que ele saia um profissional já empregado. Esse profissional já sai empregado. Ele vai começar estudando, né, se ele começar a estudar tecnologia ou programação que ele for estudar mais inglês, daqui a algum tempo ele vai ter não só emprego, como ele vai ter um emprego muito bem remunerado, ganhando em dólar, ainda mais com o câmbio do jeito que está, assim, ele é uma belíssima vantagem. Ai, gente, que delícia, do imagina. Jeito que é. Então, claramente é um gap, é um desafio para a indústria como um todo, então. de não ter, e não se dá só para isso, né? Acho que a gente tem muitos desafios em relação a não ter, em alguns momentos, mão de obra qualificada para que a gente consiga abastecer o mercado. Outro desafio que a gente tem no mercado de educação mesmo, quando a gente está falando de escolas bilíngues, o principal desafio de uma escola dessa é
não conseguir professores. Ele consegue um professor que conheça muito bem geografia, mas que conheça a geografia e tenha um nível de proficiência em inglês. Ele não consegue, é muito genérico, né? Assim, ele tem muita dificuldade para esse profissional. Deve ser super bem remunerado, né? Porque você não pode perder esse cara. Então é exatamente isso, assim, um pouco de, mesmo eu querendo fornecer ou prover um serviço, o quanto que você não tem mão de obra qualificada no mercado para que ele consiga ter isso. Então, acho que parte dos desafios se dão por aí também. No mercado, não só nos outros mercados, mas no mercado de educação, um dos principais desafios que a gente tem é que o professor, não adianta nada eu ter o melhor café do mundo, produzido, torrado, moído, armazenado, se na hora que eu for fazer o preparo, eu coloco mais água que eu devia, ou eu não uso o filtro correto, eu não coloco a quantidade de açúcar correta, eu vou estragar a qualidade daquilo. Então, a gente sofre isso todos os dias. Não adianta nada eu ter o melhor material, com a melhor metodologia, com a aplicação, com a plataforma, com assessment, com tudo, se eu não tenho um professor, às vezes, bem qualificado para promover. Então, por isso que a gente tem também uma linha que é, se você, na sua escola, no seu município, na sua organização, se você tem esse desafio de melhorar a qualificação, de medir o nível de conhecimento e proficiência do professor, a gente tem solução para prover isso também. Porque, às vezes, a gente chega em alguns municípios, por exemplo, que o secretário tem a melhor boa vontade de falar assim, eu quero implementar esse processo porque eu quero melhorar o nível de inglês dos alunos. Tudo bem, e os professores? Não tenho, ou talvez não tenha um nível adequado, então acho que de que forma que a gente também onde barra, né? Desenvolve esses professores, né, provê essas soluções para que ele consiga ter isso aplicado. Então, esse certamente é um desafio que temos. É um baita desafio, né? Mas isso não resolve também de curto prazo, é um processo de construção que você, de novo, não ensina ou não transforma isso em 2 semanas. Você precisa... É a longo prazo, né? E tudo que é a longo prazo, né? A gente fica pensando lá na frente, né? O que vai dar certo, o que não vai, se vai conseguir implementar, se a professora vai conseguir absorver uma série de questões. Porque quando a gente sai de São Paulo, que é esse miolinho aqui, ou Rio, sei lá, as coisas são muito diferentes, né? Então, e aí eu queria ver com você, porque agora já surgem uns burburinhos nos bastidores da inteligência artificial, que agora eu tô fazendo inglês com a inteligência artificial, agora eu tô não sei o quê. Assim, eu não conseguiria aprender nesse método, tá? Apesar que meu irmão aprendeu com letra de música, isso com 14, 15 anos quando ele tinha e tal, que é aqueles métodos mais antigos. Como hoje vocês estão vendo isso com a inteligência artificial? Porque é um risco, mas também não é um facilitador, mas também acaba tirando um pouco do que está na mão de vocês ali, né? Do que vocês trabalham, do que vocês fazem. Como que está sendo visto esse trabalho com a inteligência artificial? Vamos separar por segmentos que acho que fica mais fácil, né? Quando a gente fala de crianças e adolescentes, uma das principais preocupações, né? Hoje você pode aprender matemática também usando essas ferramentas, mas algum pai falar assim, não, filho, não vai mais na escola, você vai aprender Fica matemática. Fica só aqui no Não, né? Então, uma das principais preocupações dos pais como um todo, né, dos tutores, é que exista essa possibilidade das crianças socializarem, né? Assim, deles conseguirem, de alguma forma, estarem juntos, trocarem experiências, se conectarem. Então, a experiência da escola, como ela existe hoje, assim, por mais que existam alguns casos específicos de homeschooling, né, de gente que aprende em casa, se você está num lugar, você mora lá no interior de não sei da onde, e você não tem acesso a uma boa escola, então você quer fazer isso, ou você tem uma situação específica de bullying, ou de que as crianças, ou alguma necessidade especial que a criança precisa estudar, de uma outra necessidade, tudo bem. De forma mais generalista, não é dessa forma, né? Então, os pais preferem essa experiência de sala de aula, de professor, de convívio com outras crianças. Isso não se dá só para o inglês, isso dá para todas. Então, assim, a inteligência artificial ajuda nessa experiência. Então, a gente tem usado cada vez mais inteligência artificial para melhorar os nossos conteúdos, para que a gente traga experiências que sejam cada vez mais lúdicas, gamificadas. Então, para que a gente transforme essa experiência, né? Porque muitas das disciplinas que a gente aprendeu lá, quando a gente estava na educação básica, você fala assim, nossa, que chato que era aquilo. E não porque o professor não tinha os recursos, né? Não porque o professor era um mau professor.
É porque os recursos possíveis naquela época eram limitados, né? No máximo ele tinha, né, pelo menos na minha época, tinha um mimeógrafo, ele tinha um recurso lá que não tinha movimento, não tinha ludicidade, não tinha movimento, então não era tão agradável quanto hoje. Então, assim, usar a tecnologia para melhorar a experiência é parte fundamental, porque hoje as crianças, não, sim, elas precisam. Se você mostrar um livro só e um material para ele ficar, leia aí, fica aí 2 horas olhando para esse livro, assim, em 2 minutos eles já vão fazer alguma outra coisa que não isso, né? Então, parte do nosso desafio é como que a gente transforma essa experiência usando tecnologia, usando inteligência artificial para que ela seja cada vez mais alinhada às expectativas dos nossos públicos, sejam de crianças, adolescentes ou de adultos. Então, para crianças e adolescentes, assim, eu acho que é muito menos a substituição e muito mais esse apoio, né, de trazer uma experiência que seja melhor. Para os professores, da mesma forma. Então, assim, como que a tecnologia ajuda a que ele tenha mais recursos, né, a entregar uma aula que seja melhor, a entregar uma aula que seja diferente, porque também é muito maçante. Imagina se você é professora de inglês ou de história ou de qualquer disciplina, você há 10 anos dá aquela aula, você fala assim, puta, 10 anos eu dou essa aula do mesmo jeito. Nossa, eu ia morrer, gente. Não é possível que a gente consiga fazer com a mesma performance, 10 anos de forma muito repetitiva, a mesma coisa, né? Naturalmente a gente vai perdendo gás, vai perdendo a inspiração, a entrega fica pior. Então a tecnologia ajuda nisso também. Você pode ter recursos para falar, quer saber, hoje eu vou usar a música, como você falou do caso do seu irmão, putz, ele tem uma motivação. Música conecta mais ele a aprender inglês. Ele pode aprender inglês usando música também como um elemento importante para essa aula, assim como ele pode usar um vídeo, ele pode usar... A gente tem algumas coleções na Pearson que a gente usa, em parceria com a Disney, a gente usa os personagens da Disney. Então a gente usa trechos de filmes, de vídeos. Então você não está aprendendo só inglês, está aprendendo inglês com um trecho do Nemo... falando de alguma coisa ou tratando de alguma coisa. Então, além de você estar ensinando alguma coisa, você está trazendo algo que está no imaginário dessa criança, que ele já tem um convívio, que ele se inspira de alguma forma para essa experiência de sala de aula. Então, acho que é um pouco disso. Para os adultos, acho que é um pouco diferente, né? Assim, para o adulto que só quer uma tradução simples ou que quer resolver um problema muito simples, claramente a tecnologia pode ajudar, que a gente chama de estudantes não comprometidos, né? Porque assim, uma coisa é, se a minha chefe, né, a minha gestora, que é inglesa, vem para o Brasil e ela vai almoçar comigo, não adianta eu abrir o chat GPT e conversar com ela, assim, infelizmente não vai ser, assim, não é sobre a gente se comunicar. A gente precisa ter uma fluência, a gente precisa criar uma conexão e que não é pela plataforma ou por uma ferramenta que eu vou criar isso. Mas você acha que está sendo criada essas tecnologias, de, por exemplo, aqueles fones de ouvido que traduzem simultaneamente diversas línguas por conta dessa pressa de querer aprender a língua, na verdade, de querer se comunicar, mas ao mesmo tempo não quer sentar e estudar e se aprofundar em determinado assunto? Eu acho assim, tudo que... Do mesmo jeito que tem uma injeção mágica que também faz, sempre tem, né? Assim, acho que tem a parte de... Depende do seu uso. Se você vai fazer imagino, né? Assim, a gente está fazendo um exercício de futurologia aqui, né? Sim. Se você vai fazer uma viagem para a Disney e só quer pedir o seu hot dog lá, só quer ver a sua reserva do hotel, acho que talvez para isso esses devices como um todo, eles vão conseguir resolver essas pequenas questões do dia a dia. Tá. Mas para questões mais relacionadas a trabalho, ela é muito mais do que pedir um hot dog ou oi, tudo bem? Você precisa, como você mencionou, a minha amiga mora na Irlanda e ela precisa falar tecnicamente, defender um projeto, ela precisa vender uma ideia, ela precisa dar o ponto de vista dela. E isso, assim, essas ferramentas estão longe de resolver isso. Talvez em algum momento, daqui a algum tempo, elas consigam evoluir para isso. Hoje elas não conseguem, né? Hoje, assim, algumas delas têm dificuldade de pegar as pronúncias diferentes, os acentos diferentes. O inglês de um indiano é muito diferente do britânico, é muito diferente do texano, é muito diferente. Então, elas ainda têm algumas limitações, né? Então, acho que para o mercado de trabalho, de verdade...
Eu acho que ainda tem muitos, assim, o inglês como se dá hoje, eu acho que ele tem, as ferramentas podem ajudar em algumas tarefas do dia a dia. Putz, será que eu não consigo escrever um e-mail em português? Ele consegue já traduzir isso mais rápido? Acho que sim. Mas para algumas coisas que você tem no mercado corporativo como um todo, se eu vender o projeto, eu preciso fazer um orçamento para o ano que vem, eu preciso defender o meu plano estratégico, o meu plano de comunicação, isso acho que ainda a gente está bastante distante de conseguir ter ferramentas. Eu adoraria, né? Mas seria ótimo, gente, ia salvar, né? Mas acho que a gente está bem distante disso acontecer, assim. E nessa sua experiência, né, nessa jornada educacional, tem algum case que ficou marcado aí na sua memória de alguma campanha que vocês fizeram, que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu acho que tem... A Pearson é uma empresa de quase 200 anos, né? Então ninguém está nesse mercado há 200 anos. E não tem um case para contar. E se não tem boas entregas consistentes, né? Então a gente bate muito nisso. A gente fala muito desse compromisso de aprendizado, dessa garantia de o que a gente promete é o que a gente entrega, né? Então a gente é uma marca mais tradicional no mercado e se orgulha muito disso, assim, do quanto que o compromisso, o que a gente vai vender para você, a gente vai entregar, independente do segmento de atuação. Sim. Então, acho que se tem alguma coisa que eu me orgulho muito, é disso, assim, né? A gente, no mercado de educação, a gente sempre trabalha com longo prazo, né? Com histórias eu não vou entregar algo só para vender um projeto para você. De que forma que a gente consegue construir essa consistência de marca, de ser uma marca confiável, de ser uma marca muito reconhecida, de ser uma marca que vai entregar aquilo, que trabalha com excelência naqueles serviços. Porque educação, assim como saúde, tem alguns segmentos que devia ser meio proibido por lei de não fazer com seriedade, né? Porque é muito sensível, né? Porque você muda a vida das pessoas, Exato, assim, do mesmo jeito que a gente não admite, fala assim, pô, esse cara tá roubando dinheiro da educação, da saúde. A gente não admite isso no nosso dia a dia. Você fala assim, cara, vai roubar, não pode roubar em nenhum lugar. Vai rouba de outro negócio. Roubou dos velhinhos, roubou dos... Não, a gente rouba de outras pessoas, né? Já que é pra rouba de outras pessoas, aqui não, né? De criança, da educação, da saúde, gente, não dá. Então, assim, acho que trabalhar com educação, né, assim, com esse tempo de história que a gente tem, é trabalhar com consistência, assim, para construir algo é algo muito difícil. Para destruir algo que a gente construiu por esse tempo é muito fácil, né? Então a gente trabalha muito, se tem algo que eu me orgulho é de ter entregue sempre, continuar entregando consistência nessa comunicação de, assim, compromisso em relação às soluções que a gente entregar soluções de alta qualidade que de verdade transforma a vida das pessoas. Então, acho que isso é algo muito... Esse legal. Já é um case, né? Isso traz muito orgulho pra gente. E eu queria saber, vocês não têm só crianças, adolescentes, vocês também têm adultos que Sim. resolvem fazer inglês? E tem alguma história legal de alguém pelo Brasil aí que aprendeu e que virou um conteúdo para vocês, algo assim? A gente tem muitos bons casos de sucesso. A gente tem um aluno que a gente até foi um dos alunos que foi um dos nossos atores da campanha do ano passado, o Yazigi, que é um adulto, né, que ele trabalhou por muitos anos na indústria petrolífera, e ele trabalhava embarcado, então ele tinha já necessidade de conhecer Sim. da língua inglesa, ele estudou com a gente, e depois de mais experiente, de muitos anos, ele começou a fazer intercâmbios, e então ele viveu em, acho que 6 ou 7 países diferentes, e ele conta com muito amor sobre, assim, o quanto que ele aprendeu, não na juventude, mas quando ele aprendeu já depois de adulto, e um adulto já com mais experiência, e o quanto que aquilo foi importante para ele viver essas outras experiências. Então, acho que é um pouco de como que o inglês destrava, de verdade, abre possibilidades para que Sim. as pessoas possam viver experiências únicas, e o quanto que isso é tão inspirador, que ele fala com orgulho disso, assim, do quanto que isso moveu assim ele, o quanto que ele recomenda em relação... Essas histórias devem ser incríveis, né? De ouvir, de virar conteúdo, deve ser muito legal, né? E gratificante ao mesmo tempo, né? Para adultos é muito disso, assim, é ser muito quanto empregabilidade, acesso a novas oportunidades, é algo muito importante, né?
mas assim, a gente como um todo não é muito resiliente ou consistente, né? Assim, a gente Você acha que tem uma dificuldade, por exemplo, de uma criança aprender e um adulto? Porque dizem que o adulto... Eu aprendi depois de um tempo, ainda não sou fluente, já calma, não vou falar inglês comigo, senão eu vou ficar tenso. Mas eu aprendi depois de muito tempo. E meus pais não tiveram essa coisa de tipo, vai pra escola, vai fazer inglês e não sei o quê. Até hoje eu e minha mãe a gente cobrou muito isso. Poxa, por que ele não colocou desde os 7 anos? Mandasse pra fora, mandasse não sei o quê. Mas não tinha isso, a gente não tinha condições realmente na época de ter esse acesso. E estudei em escola pública, então também não tinha lá, aliás, tinha uma professora que tentava dar inglês, mas ninguém ouvia. Ela tentava. E aí eu vejo que eu falo, poxa, quando eu fui adulta, minha professora falava, Van, é que para você está sendo um pouco mais fácil ensinar porque você não vem com vícios, mas tem adulto aqui que não consegue, ou já vem de uma outra escola, ou morou fora e falou tudo errado, ou aprendeu muitas gírias, e não, né? Então tem de tudo. Mas para criança é muito mais fácil você ensinar. Existe isso mesmo? Assim, para criança é mais fácil a gente aprender, acho que não só inglês, qualquer coisa, né? Se você começa a aprender a jogar tênis quando você era criança, certamente é mais fácil do que depois de adulto você aprender. Então, certamente, assim, o melhor, o mundo ideal é que as crianças na educação básica aprendessem, tivessem a carga adequada para sair em um bom nível de fluência dessa idade. O que acontece é que como a gente não consegue fazer isso de forma geral na educação, isso não quer dizer que é uma sentença de morte para a pessoa falar assim, pronto, não aprendeu como criança, não vai aprender nunca mais. Aprender. Então você precisa aprender. E aí, como qualquer coisa, se você for aprender, ou como qualquer um de nós, né, se a gente for aprender qualquer coisa, fica muito mais difícil da gente aprender do que quando a gente era... Com a cabeça mais cheia, né, filho? Criança. O HD tá mais lotado. Pesado! E não dá para fazer um reset, limpar a memória, não dá. Mas eu acho que tem um ponto importante quando você é adulto, que assim, talvez você seja mais obstinado, assim. Se você entende que você tem uma oportunidade real daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, como qualquer coisa, se você foca bem e é bem consistente, você vai que vai, assim. Ninguém gosta de acordar às 6 horas da manhã para ir na... Né, Ninguém gosta, mas Meus conteúdos são todos esses. Eu falo, gente, tô aqui, acordei nervosa, brava, tô com sono, mas tô indo. Mas é o fato de ir lá e fazer o que tem que ser feito. Melhor. Isso para qualquer coisa, né? Para se alimentar direito, para fazer o seu exercício físico, para estudar, para aprender uma coisa nova. Isso é uma vantagem para os adultos, né? Na questão de aprender o novo idioma. Porque você tem uma dedicação, você tem um objetivo e uma disciplina para você alcançar. Mais ou menos, Quando é criança, você não tem alguma responsabilidade de, por exemplo, não, isso aí vai almejar. meio que num espírito Só mais brincando. Só vai. Vai ter o pai, né? Tem os pais que falam, olha, vai ter que estudar. Insiste. Agora, o adulto já fica assim, ai, meu, que saco, aprender isso agora. Ou, putz, não sei o quê. Então, tem uma série de questões que você... Parece doido isso, mas não dá prioridade. Mas é igual o treino ele falou. Você não... vai ficar relutante, mas você sabe que em algum momento você tem que fazer aquilo, né? Mas essa motivação, assim, clara, assim, é o principal... se você tem um desafio claro, daqui a 1 ano, eu acho que eu vou precisar disso. Daqui 6 meses ou agora, o meu chefe falou, meu amigo, ou você aprende agora, ou vamos ter que ter uma outra conversa. Sim, você precisa bater... Para a maioria dos adultos, tá? Você precisa bater a cabeça na parede ou precisa estar muito perto disso para que você tenha um sinal e falar assim, meu amigo, não posso postergar mais isso e preciso estudar agora, porque claramente, assim, não é das coisas mais... Lógico que tem gente que tem facilidade, tem gente que gosta, mas aprender algo que não é fácil de se aprender, algo que é mais complexo de ser aprendido, precisa de dedicação e não é assim, vou fazer um curso de 2 semanas e resolvi já. Não é isso, né? Então, essa consistência e essa frequência é muito importante para que você tenha. Então, assim, se você não tiver um alerta muito forte na cabeça, você vai procrastinar. Não, você vai ficar procrastinando o tempo inteiro, não vai falar nada e vai ficar passando um monte de vergonha, né? Sim. Mas eu acho que essa questão da facilidade também existe, né? Eu tive um namorado que ele falava, acho que 7 idiomas. Eu falava assim... Com certeza.
Não, tem gente que é autodidata, tem Sim, gente que meu marido é. ele começa a fazer por si só, mas tem gente que, assim, loucura não só para estudar isso. inglês, tem gente que consegue construir um carro Isso. em casa, mas aí é um Esse perfil... dom ainda não veio. Assim, bem pontual, assim, e era engraçado que era ele e a mãe dele que tinha essa facilidade, e eles falavam isso. Ele, não, eu faço francês até hoje, que eu adoro fazer francês, tô há 4 anos, eu olhava e falava, gente, é muito diferente de mim, tipo... Também tem estudos que falam que conforme você vai aprendendo novos idiomas, porque a origem de muitos dos idiomas é a mesma, né? Então, assim, se você tem um bom nível de inglês e tem um bom nível de espanhol, então isso também te dá a possibilidade de ter um inglês, um francês, o português. Então, quanto mais idiomas você fala, mais fácil fica para você também aprender outros. Naturalmente, se você quiser aprender chinês, aí é um negócio totalmente diferente que não tem essa razão lógica. Mas para essas línguas de origem ocidental, ela tem essa facilidade. Então, quem fala 3 idiomas, a possibilidade dele conseguir falar 5 tal, é muito mais fácil do que quem não fala. E criança também, né? Nossa, eu conheci uma vez uma criança lá no Ceará, quando fui viajar, Jericoacoara. Nunca me esqueço disso. Ela tinha 6 anos na época e ela falava 4 idiomas. Ela tinha aprendido na escola. E eu olhava uma criança e falava, como assim? Porque lá eles apoiam isso, né? Então, assim, e é muito legal, né? Eu acho que você aprender, você poder viajar, você poder trocar com todo mundo, mas o inglês é primordial. Gente, primeiro aprende o inglês, um passo de cada vez, aprende o inglês, você viu que o número tá baixo aqui no Brasil, gente, então, ó, tá feio o negócio. Precisa. Vamos pro Grupo Pearson, veja os produtos que se encaixem no seu bolso, mas não deixe de fazer o inglês, tá? Esquece esse chat, esquece tudo. Vai para uma escola decente que tem lá a assinatura deles para poder, né, fazer, porque não, tá feio, o número tá muito baixo, né? Então, precisamos, mas precisamos ir para o momento Pode Essa. Vamos lá. Fernanda, a gente divulga aqui para o pessoal da comunidade do Pode Essa que você vem. O Fernando vai lá. E aí eles mandam perguntinhas. Perguntinhas? Vamos com medo O que dessa você fez no perguntinha. verão passado? Isso. Quem era? Quem era? Qual é a real diferença entre a Pearson... É para eu ler? Sim. Então, bom. Qual é a real diferença entre a Pearson e os concorrentes? Eu acho que tem algumas diferenças, né? Assim, a primeira delas é um pouco dessa consistência que eu falei. Acho que muitos anos de história, uma experiência grande, uma diferença grande em relação à metodologia, às entregas. A gente tem uma capacidade de entender as demandas dos clientes, que eu acho que é bastante, um nível, não só os materiais, os produtos, mas o nível de serviço eu acho que é bastante diferenciado em relação a concorrentes, então isso faz muita diferença, né? Quando a gente fala de não só importante a qualidade do material, das plataformas, mas como que você vai transmitir isso para os seus alunos, como que você vai capacitar o seu time pedagógico, professores, enfim, para que eles consigam explorar o máximo dessas ferramentas, para que eles consigam transformar isso em conhecimento. Então, acho que isso são alguns dos nossos diferenciais em relação aos concorrentes. E quem usa, os nossos índices de retenção de clientes são bastante altos, então mostra que quem adota as nossas soluções continua, confia, né? Porque é algo que, para a educação principalmente, se a experiência não é boa, você troca, porque além, né, você tem uma cadeia grande, então assim, não é só agradar o professor ou o time da escola, né? Você tem que agradar e entregar a qualidade para os pais dos alunos, que são muito exigentes, para os alunos, porque senão ele já tem uma desculpa pronta, falando assim, esse material é uma porcaria, essa plataforma não funciona, não tá aprendendo nada. Não aprende nada. Então, de que forma que essa consistência é importante para que a gente consiga fidelizar cada vez mais os clientes e aumentar a nossa base de alunos atendidos. Que legal. Maravilha. Gente, eu adorei a entrevista. Você gostou? Eu amei. Foi uma aula, gente. Só dou uma notícia triste. Todo mundo vai ter que fazer inglês. Entendeu? Procurem a Pearson, porque assim... Triste nada, muito feliz. Assim. Muito feliz. Triste pelos números. Porque eu falei, gente, não é possível. Eu achei, porque assim, esses números... Eu havia escutado muito tempo atrás. Sim. E não melhorou nada. Não. Então, assim... Eles têm pouco evoluído. Tem que melhorar, porque tem muitas vagas aí para contratar e não tem quem contratar, gente. Então, vamos lá, né? Eu quero agradecer muito a sua vinda, Fernando. Venha sempre quando quiser contribuir. Agora já sei que é pertinho, vou pegar os dias que ele está aqui perto. Venha sempre quando você quiser para contar as novidades, manter a gente informado. E parabéns pelo trabalho, não só seu, né, da toda a sua equipe, que vocês vêm fazendo com a Pearson, porque realmente é muito reconhecido
por quem tá dentro e para quem, né, tá fora. Então, eu acho muito interessante o trabalho de vocês. Parabéns. E as portas estão sempre abertas, tá bom? Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição e foi um prazer aqui dividir esse tempo com vocês. Que bom! Muito obrigada. E vocês que ficaram até o final, vou encher o saco de novo. Like, like, like. Gente, não esquece, Inglês, tá? like. É, tá vendo? Inglês tá em tudo, gente. Aquele beijo. Tchau, tchau. Tchau.